De ter ele aqui. Glórias a Deus. Bora, se você nem também não ser criança aí. Lembra do que você mesmo disse: começamos e prossigamos em conhecer. Amém. Ficou aí os adultos. O Samuel já tem quantos? Tem 11? Fica aí. Samuel é novo, mas é grande, né? Nós estamos hoje na lição de número, quem sabe? 12. Nós falamos o tema no início. Qual foi o tema que nós falamos? Na lição de hoje. Nós fizemos a leitura e falamos o tema. Na hora de cantar o hino, nós falamos o tema da lição, não foi? Visto que o louvor que nós cantamos era de esperança. Essa aqui é a minha, que eu tenho aqui no início. Acho que tu nem trouxe. Foi? Glórias a Deus. A bendita esperança, a marca do cristão. Defina alguém aí, dos jovens, dos adultos, defina aí esperança na sua visão. O que é esperança na sua visão? Certeza. Ouve ali, a minha esperança é que um dia eu construir uma casa melhor. Diga. Eu posso falar Deixa ela falar primeiro ali, que ela já estava meia hora pelejando. É que quando a pessoa quer doente, tem esperança que ela vai conseguir. Tá bem. Fala aí, Samuel. Vou falar assim. Não tem a bandeira, né? Mas não tem a cor verde, significa esperança. É a cor da esperança. Tá certo. Faz sentido. Aleluia. Eu deixei aqui em cima e tu abriu aqui do lado da reunião, né? Era minha, cara. Glórias a Deus. Nós temos aí um textual, irmãos, que os adolescentes não são acostumados a participar da lição que tem um nome textual, né? Quem que a revista dos adolescentes fala? Quem sabe aí, né? O textual dos adultos. Geralmente as de adolescente para baixo vai falar texto bíblico, ou texto do dia, para a criança lá, texto de memorização. E a dos adultos fala textual, é como se fosse o texto que dá, vamos dizer, direcionamento ao assunto. E fala mensagem também. Daí é de criança, né? De adolescente, aliás. Adolescente. Mensagem do dia, creio, uma coisa assim. Então diz assim, Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenderam? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma esperança, né? Nós temos a esperança. Cristo, antes dele ser assunto aos céus, ou subir ao céu, quando ele estava no seu ministério terreno, ele disse para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai e vos prepararei lugar. Não disse isso? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também.
Lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 1, você vai ver esse texto. Então, quando Jesus diz isso, ele cria naqueles que estavam lhe ouvindo uma esperança. Por que esperança? Porque enquanto Cristo estava no meio dos discípulos, eles podiam presenciar os milagres de Jesus diariamente, de tal forma que eles podiam ver Jesus ressuscitando mortos, Jesus dando vista ao cego, Jesus fazendo surdo ouvir, mudo falar, fazendo coxo andar, e assim por diante, multiplicando pão, expulsando demônios, fazendo o mar se acalmar em meio à tempestade. Então os discípulos puderam presenciar tudo isso. Mas chegou o momento que Jesus dizia assim para eles: vai chegar o momento em que o Filho do Homem será entregue, e ele será crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Certamente na mente dos discípulos ficaria aquela interrogação: e nós, depois que Cristo se for, o que será de nós? Porque hoje nós estamos esperançados e nós estamos fortificados nesse Jesus que nós estamos vendo. O Jesus que eles podiam ficar na sua retaguarda enquanto ele pregava para multidões. E quando o povo queria apertar muito Jesus, eles tinham ali o cuidado de estar protegendo Jesus, fazendo uma roda em busca, em torno de Jesus, para evitar que Jesus fosse pressionado. Mas eles disseram: vai chegar o momento que ele se vai. Aí Jesus, olhando e conhecendo os vossos corações, diz: olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim, porque eu vou. Mas por que eu vou? Eu vou preparar lugar para vocês. E vai chegar o momento em que vocês vão morar comigo. Era uma promessa de Jesus. E dando esta promessa, ele deixou os discípulos com uma esperança. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele manda uma mensagem para os discípulos e diz: vão me encontrar no Monte das Oliveiras. E nós vamos perceber depois pela Bíblia que pelo menos em torno de 500 pessoas presenciaram o momento em que Jesus foi levantado da terra e ele foi se escondendo nas nuvens até partir para a morada celestial. Mas os discípulos tinham de Jesus uma esperança de que um dia iriam estar com ele novamente. E essa esperança, irmãos, também ela é para nós nos dias de hoje. Nós temos uma esperança. Qual é a esperança? É que nós vamos se encontrar com o Senhor e nós vamos morar com Ele eternamente. Isso é o quê? Esperança. Mas é algo que eu vejo, é algo que eu apalpo, é algo que eu estou vendo fisicamente? Não é. É algo que eu espero. E isso só é possível como? Pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, quando alguém perguntar a respeito da sua esperança e que você venha explicar humanamente por que você tem essa esperança, eu não tenho essa explicação, porque eu creio pela fé. Mas a Bíblia me dá essa certeza. Mas como você tem a certeza se você não sabe nem explicar? Porque a fé me permite isso, porque eu vejo você não pode ver. E o que você vê? Eu vejo a promessa do Senhor se cumprindo em mim, ainda embora que eu ainda esteja aqui no momento na carne. Isso é esperança, tá, irmão? Esperança é isso, é você ter a certeza do que Jesus disse, cumprindo-se na sua vida, mesmo que alguém olhe e diga: isso é bobagem, isso é besteira. Mas você tem consciência da palavra de Jesus sobre a sua vida. Amém? Passando essa nossa introdução, nós temos aqui 3 objetivos a ser alcançados na nossa lição. Primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo, explicar a doutrina da esperança cristã. E terceiro, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente.
Certo? Então, primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Então, depois dessa lição, você vai poder, se você observar bem, explicar ou mostrar qual é o alvo da esperança cristã. Ou seja, você tem esperança de alcançar um alvo. Qual é este alvo? É isso que a lição se propõe. Depois, ela se propõe a explicar a doutrina da esperança cristã. Então você vai ter uma breve explicação. E por fim, enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. Passada essa parte, igual o que diz a Bíblia, após estas coisas, nós temos uma palavra-chave da nossa lição, que é esperança. Então a palavra-chave do assunto de hoje é exatamente a esperança. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a introdução, embora nós já tenhamos feito uma bem longa, mas o comentarista coloca para nós assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Abram aí a Bíblia para ler para nós em 1 Pedro, no capítulo de número 1 e versículo 3. Talvez não seja fácil, né, Chico? Porque são cartas mais difíceis de ser lidas. Mas se você pegar do Apocalipse voltando, vai facilitar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pronto, então a nossa esperança, irmãos, ela vem a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, naquele período, o que aconteceu? Os discípulos estavam comentos, né? E eles estavam em um local fechado, todos atemorizados, porque sabiam que teriam represália do governo romano. E aí, Jesus havia prometido a eles que ao terceiro dia ressuscitaria. Porém, os discípulos tão atemorizados que parece que eles não tinham coragem de sair das quatro paredes e ir verificar se Jesus havia ressuscitado. Porém, umas mulheres mais corajosas, mais audaciosas, elas decidiram ir até o túmulo. E chegando naquele túmulo, o que aconteceu? Elas observaram que um anjo estava sentado sobre a pedra e elas ficaram ali meio assustadas, e ele disse: a quem buscai? Ao Jesus que foi sepultado aqui, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ide e anunciai aos vossos irmãos. Depois elas saíram dali, tiveram um encontro espiritual com Jesus, e ele manda aí avisá-los e avisar também a Pedro, porque Pedro estava meio desviado, tá? Pedro estava meio desviado, porque todos os discípulos, quando Jesus anunciou que ia ser crucificado naquele dia, que ia ser preso naquele dia, ficou todo mundo quietinho. E aí o Pedro disse: não, Senhor, calma, que se alguém vier me prender, eu mato. É tanto que quando Jesus foi preso, ele puxou a espada e cortou a orelha de um soldado ainda. E aí Jesus disse: Pedro, ainda hoje, porque isso foi cedo do dia, né? Ele disse: ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Aí, não, Senhor, ainda que tu morra, eu morrerei contigo, mas eu não te abandono. Então, ele disse uma coisa que os outros não tiveram coragem de dizer. Porém, quando Jesus estava preso, eles já estavam batendo em Jesus, fazendo um monte de coisa, e aí fizeram uma fogueira, não foi, à noite, para esquentar o calor, e a Bíblia diz que ele ficou lá no cantinho, assim, de novo. Aí passou uma mocinha, uma jovenzinha, assim, tipo a Maria, assim, meio esperta. Aí passou assim e disse: tu é um dele, né? Tu tá por aqui também, né? Do ladinho, né? Tá uma olhada, né? E aí ele disse: não, eu não. Negou a primeira vez, né? Eu mesmo não, eu estou aqui só me esquentando. Será
aparece um deles. Foi embora, ele já ficou meio assustado, aí ficou por ali. Daqui a pouco vem uma outra senhora e diz assim: rapaz, tu parece muito, até a tua veste parece com ele. Aí ele disse: não, pelo amor de Deus, eu nem conheço esse homem, eu estou aqui só vendo o que vai acontecer. Só que daqui a pouco vem, sabe quem, irmãos? Um soldado que havia estado, possivelmente, a Bíblia não diz, mas eu imagino, possivelmente tinha estado lá no local onde Jesus foi preso. E quem estava lá? Pedro. O Pedro puxou até a espada e disse: não, tu é um dedo. Até o teu jeito de andar e a tua veste se parece igualzinha dele. Por quê, irmãos? Porque quando você vive uma vida de intimidade com Deus, você se parece com Jesus. Você tem a mente de Cristo. Só que naquele momento, Pedro, ele não podia assumir o que ele desejava assumir, que era defender Jesus, que era necessário que a palavra se cumprisse. Então ele estava tentando tomar uma atitude que não lhe era permitido. E aí ele disse: não, aí a Bíblia diz que ele praguejou Jesus. Em outras palavras, trazendo para nós, que lá quando a gente não é crente tem essa história, ele jogou uma praga em Jesus. Esse miserável eu nem conheço, sei lá quem é isso. Porém, a Bíblia diz que nesse momento, o que aconteceu? O galo cantou. Aí ele se lembrou do que Jesus tinha dito há poucas horas, irmãos, de dia. Aí ele, meu Deus. Aí ele olhou e Jesus estava olhando para ele. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente e ele foi chorar. Aí ele saiu dali. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, a Bíblia diz que Jesus depois vem até ele e faz o quê? Chega para ele na frente dos outros e diz: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Todo cheio de moral. Mas tu me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: mas tu me ama mesmo? Aí ele caiu no choro. Aí ele se arrependeu. Aí Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. E aí é quando o homem se reconcilia. Por isso Jesus disse assim: vai e avisa para os meus irmãos e também a Pedro. Ou seja, não deixa o Pedro de fora não. Ele está meio afastadão, está meio por ali, meio temeroso, mas eu gosto dele. Ele é meu servo, ele é útil, eu vou usá-lo. E aí foram avisar também a Pedro. Então, irmãos, quando a notícia chega para os discípulos, eu imagino que aquilo encorajou a eles. Disse: não, aquilo que ele falou está se cumprindo. Ele ressuscitou. Então agora nós sabemos que nós temos em quem confiar. Partindo para o primeiro tópico da nossa lição, nós temos para onde aponta a esperança do cristão. É o primeiro tópico. Aí o comentarista diz que, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. Neste caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Por isso que eu falei no início, ou seja, eu posso ter a certeza da minha salvação, da minha morada celestial, embora eu não esteja vendo com os meus olhos carnais. Mas o Senhor disse: eu vou preparar lugar. E isso nos dá uma viva esperança. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, quando ele diz: a esperança da glória e a esperança nossa, lá em Colossenses 1:27. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. O que é uma expectativa, irmãos? Imagina quando você está preparando. Eu vou usar aqui uma coisa muito comum. Hoje já não é muito comum, mas já foi, né? Deveria ser comum aí, de um casamento. Aí está lá os dois noivos, já namoraram 3 anos, 5 anos, aí noivaram,
as famílias se gostam, um já visitou a família do outro, o outro a família do outro, e está aquela coisa. Aí marca o casamento. Aí fica aquela expectativa para o dia do casamento. Não é uma expectativa? O Raimundo já casou, então já passou. Eu já casei, já passei por essa expectativa. Então fica aquela expectativa do dia do casamento. Aí fica aqueles preparativos, aí fica... Claro, o Raimundo casou sem festa, eu também casei sem festa, até hoje não tive festa na igreja, porque na época do meu casamento a igreja não concordava, né? E aí não teve festa. E aí, irmãos, fica aquela expectativa, os preparativos, a noiva principalmente, que é a mulher mais sensível, aí é que tem mesmo a expectativa, aí é que fica na mente aquele momento, esperando o momento, dizer, não, agora nós estamos casados, agora nós estamos formando uma nova família. Isso é uma expectativa. Ou um grande evento, quando se está se preparando um grande evento, uma festa na igreja, alguma coisa, e aí conforme o dia vai se aproximando, vai se gerando uma expectativa, não é isso? Então, segundo o conceito aqui do nosso comentarista, ele diz, portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Ou seja, nós temos uma expectativa, nós estamos ansiosos para que chegue aquele momento, e nós temos certeza que esse momento vai chegar, desde que nós vivamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é a esperança do cristão. Segundo ponto, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa. Aqui tem as referências que se nós escolher todas, aqui tem bem umas 30, só nesse ponto. Então não seria possível a gente chegar no fim, tá? Vou só citar o que o comentarista coloca. Então a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir como? Em glória. Então nós também temos a esperança da vida em glória de Jesus Cristo. Já lá, depois do arrebatamento da igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Abra aí a Bíblia, 1 Coríntios 13. Quando fala de 1 Coríntios 13, você já sabe que fala do amor, né? Mas aí tem mais alguma coisa. Pode ler em voz alta. Agora, pois, permanece na fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Pronto, ele diz aí que agora, Paulo dizendo... A caridade. Né? Isso, a caridade que é uma tradução mais atualizada do amor. Então, assim, ele diz que permanece o que é a fé e a esperança. A esperança é a segunda citação, né, a respeito desses pontos aí. Então a esperança é algo tremendo que nós temos. Ele diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Então ele diz que das três que permanecem, porque ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, quem fala línguas estranhas, certo? Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens, aí ele vai dizer, mas se não tiver amor, nada disso me adianta. Aí ele vai continuar, quando ele chega no último versículo, ele diz que permanece de todas as coisas que ele falou. A fé nunca morre, né? Você vai continuar com a fé, só vai chegar no céu através da fé. A esperança, ou seja, a fé me dá esperança,
de que eu vou chegar lá. E se eu perder a esperança, eu desisto. Eu só permaneço firme se eu permanecer na esperança da vida de Cristo. Né? E aí ele diz que e o amor. O amor é a virtude de Deus que nos salva. Sem amor, nós não estaríamos nem mais aqui. Né? Então ele diz que a maior de todas é o amor, mas a segunda citada é das virtudes que permanece é a esperança. Então a esperança também nunca morre, olhando para cá, porque ele diz que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. O amor é como se fosse a sustentação das duas, ou seja, se tirar o amor, elas caem. Você compreendeu isso aí? Por que o amor? O amor é a maior das virtudes, mas por que ele está embaixo aqui? Porque se tirar o amor dessas virtudes aí, as outras caem. A fé sem o amor não vale nada. Eu tenho esperança em quê? Se eu não amo a Deus, não amo meu irmão, se não existe amor em mim, a minha esperança ela vai se esvaziar. Tá bom? Então, por isso que o amor está aqui, na sustentação. Se tirar o amor, as demais vão cair. Continuando aqui, o terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: Deus, o autor da nossa esperança. Então ele diz, essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, espiritual. Antes de nós entrarmos aqui a fundo nesse ponto, o que é o novo nascimento? E aí é interessante, que o comentarista diz para nós que essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. E o que é o novo nascimento que vai me dar essa esperança? Aí nós precisamos voltar lá no Nicodemos. Quando Jesus olha para ele está falando muito bonito, meu camarada era fariseu, todo estudado. Porém, naquele momento, irmãos, ele estava ali com medo do seu grupo, de madrugada, para os outros não verem ele chegando ali, mas ele estava ali porque ele sentiu no coração algo diferente a partir da pregação de Jesus. Ele disse, rapaz, é diferente. Parece que os meus líderes fariseus, eles não têm essa graça na hora de pregar. Eu vou descobrir de perto o que tem de diferente nesse Jesus. Só, irmãos, que ele era um camarada de autoridade, tá? Aquele Nicodemos era alguém de autoridade, que a Bíblia chama ele de príncipe dos judeus. Não era qualquer um, tá? Não era qualquer um. Não estava chegando ali um de nós, simplesinho ali, não. Estava chegando ali alguém que, se fosse olhar para a sociedade de hoje, uma autoridade. Talvez um juiz, vamos dizer assim, não era juiz, mas olhando para a nossa sociedade, um juiz, um advogado, um delegado de polícia federal, um delegado de polícia civil, alguém de autoridade, um secretário de Estado, um governador de Estado, um presidente da República, era alguém que estava na frente de Jesus, mas que não era qualquer um, alguém que detinha autoridade nas suas mãos e conhecimento. Só faltava a ele uma coisa: nascer de novo. Essa é a grande diferença, irmão. Você pode ter todo o poder na mão, ser o presidente do país, o governador do estado, o juiz de uma comarca, você pode ser um advogado mais conceituado do seu país, mas se você não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Não tem para onde, não tem nem tempo. Aí ele chega e diz assim: olha, Jesus, não é com essas palavras, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz com essas palavras. Eu vi em você algo diferente, algo novo que eu não estou acostumado a ver. O que é isso? Porque eu sei que para fazer isso aí, só Deus na vida vai fazer um negócio desse. Aí Jesus disse assim, Jesus me disse isso, tá? Estou conjecturando. Eu não quero saber dessa história. Eu preciso que você entenda que, mesmo você com todo esse conhecimento, você precisa nascer de novo. Aí ele se assusta. O homem era cheio do conhecimento. Os fariseus eram o que? Doutores da lei.
parte dos fariseus, não sei se era o caso dele, a Bíblia não diz, mas boa parte dos fariseus eram escribas. Escribas eram os camaradas que escreviam os manuscritos bíblicos, que pegavam dos originais, que eram os autógrafos escritos pelo escritor original que escreveu, sei lá, Moisés escreveu, outros escreveram, e aí, para não se perder no tempo, os escribas, eles iam reescrevendo as cópias. Eles conheciam o Antigo Testamento letra por letras. Há histórias que diz que quando eles iam escrever a palavra Yahvé, ou Deus Todo-Poderoso, o que eles faziam? Tinha uma roda de pessoas prestando atenção, eles reescrevendo. Eles tinham que lavar a pena para tirar toda a tinta que tinha, que escrevia outras palavras, e eles pronunciavam em voz alta para todos ouvirem, para ver se todo mundo aprovava se estava certo a pronúncia, se não estava faltando nenhuma letra, para depois eles escreverem o nome de Deus. Como é que eu posso dizer aqui? Tanto zelo que eles tinham pelo nome de Deus, que para escrever o nome de Deus era preciso ter todo esse processo. Então, vindo daí, boa parte dos fariseus eram escribas, pessoas que conheciam a Bíblia a fundo e eram defensores da lei até a morte. Defendiam a lei até se fosse preciso morrer por ela. Então era um desses que estava diante de Jesus, príncipe dos judeus. E aí Jesus disse: é necessário nascer de novo. Ele disse: mas eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Aí Jesus disse: para tu ver o reino dos céus, tu precisa nascer de novo. E tu precisa nascer da água e do Espírito para tu entrar no reino de Deus. Ele estava dizendo: olha, para tu ver, tu precisa me aceitar, mudar de vida. Mas para tu entrar, fazer parte desse reino, viver esse reino, receber a autoridade desse reino e levar a outras pessoas, tu precisa ser transformado. Tu precisa agora deixar esse velho homem, essa velha natureza de lado e ter uma nova natureza. Ser novo, nascer da água e do Espírito. Então isso é o novo nascimento. E isso faz com que nós tenhamos uma nova esperança. Porque quando eu ainda não nasci de novo, irmãos, qual é a minha esperança? É o bar, é o cigarro, é a bebida, não é isso? O negócio está ruim em casa, a pessoa faz o quê? Principalmente o homem. Vai lá no bar beber. Ah, a mulher está brigada comigo, aí vai chorar lá no bar. Às vezes a mulher está até com o outro em casa e ele está chorando no bar. Aí ouvindo músicas, irmãos, ouvindo músicas que faz juiz ao que às vezes está acontecendo com ele. Qual é a música de bar? Perdão a expressão, música de corno, não é isso? Aí as pessoas se alegram, aí começam a dizer: eita, não sei o que, aí no bar o que rola é isso, né? E aí as pessoas às vezes ali estão procurando afagar as mágoas, porque a mulher brigou com ele em casa, porque teve problema no trabalho, porque o filho não lhe obedeceu, porque não sei o que, aí vai para o bar, ou seja, a sua esperança é onde? Na cachaça. Aí outro está atribulado, o negócio não está bom, está difícil, senta na área, vai fumar um cigarro, diz que para acalmar. Só que o cigarro se acaba em poucos minutos. Aí a coisa volta, aí tem que fumar outro. Aí acaba também, aí fuma outro. Aí morre. E morre. Eu conheço um marido de uma tia minha que morreu de fumar. Lá da minha cidade, lá em Tarauacá. Morreu de tanto fumar. Então, quando você nasce de novo, aí a sua esperança muda. Ela não passa mais a ser no cigarro, não passa mais a ser no bar, ela passa a ser em Cristo Jesus. Aí você tem esperança agora, não, está difícil, mas ele vai operar. O mar está se levantando, mas eu posso clamar e ele vai operar. As coisas estão difíceis, mas eu tenho uma morada me esperando, que
lá não haverá mais choro nem pranto, e todas as lágrimas serão enxugadas do meu rosto. Então você tem uma nova esperança quando você nasce de novo. Por isso o comentarista coloca isso para nós. Aí ele diz: por isso Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta de Romanos 15:3. Nós vamos ler mais esse aqui, eu gastei muito tempo nesse ponto, e aí, se nós for ler as referências, nós vamos perder um tempinho, tá? O tempo já está passando. A gente ainda quer botar as cortinas aqui hoje, nós vamos dar uma mudada no design aqui dessas cortinas, e aí nós vamos procurar terminar os minutinhos antes. O segundo ponto, tem uma pergunta aí nesse primeiro tópico da nossa lição. Qual era o objetivo que nós deveríamos alcançar, irmãos, no primeiro tópico? Primeiro objetivo: mostrar o alvo da nossa esperança. Então, quem é o alvo? É Cristo, tá? O alvo da nossa esperança é Cristo. Nós falamos do novo nascimento, nós falamos de algumas coisas. O segundo ponto: a expectativa escatológica da esperança cristã. E o que é escatológica, irmão? Coisa estranha, né? Expectativa escatológica. Essa palavra escatológica se remete a quê? Complicado, né? Por isso, irmãos, é bom você participar da escola bíblica dominical. Às vezes você pensa, passou a aula aqui e diz: essa é uma aulinha normal, igual o domingo passado, domingo que vem vai ser do mesmo jeito. Aí o pregador vai pregar lá, mas ele vai ensinar a lição, porque ele vai nos dar a última lição. Porém, irmãos, tem muitas coisas que às vezes a gente nem... eu leio a palavra aqui, eu pego a revista, eu leio tudo. A perspectiva escatológica da esperança cristã. O que é isso? Aí às vezes eu não sei. Aí eu estou na escola dominical. Escatologia é uma doutrina que estuda, irmão, sobre as coisas futuras, as últimas coisas. E aí vai entrar aí o livro de Apocalipse, vai entrar aí o livro de Ezequiel, vai entrar aí o livro de Daniel, tá bom? Que estuda as últimas coisas, as coisas proféticas que estão ali no livro de Apocalipse. Então, escatologia fala aí das coisas futuras. A Bíblia focaliza o futuro, por isso, escatológico, tá? Então, o primeiro ponto: a Bíblia focaliza o futuro. A história de Cristo se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no éter como o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Então a Bíblia foca o futuro. Quando Deus diz assim: e porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente, né, se referindo ali à mulher, e ela te ferirá, e tu pisarás a cabeça da serpente, e ela te ferirá o calcanhar. Ele estava se referindo já ao futuro, ou seja, ele estava trazendo ele estava profetizando o que aconteceria futuramente, se referindo à vinda de Jesus, que veio, irmãos, mais de 1000 anos depois. Ou seja, quase 2000 anos depois dessa profecia, foi que Cristo veio. Hoje nós estamos vivendo já há há quase 2000 anos após a morte de Cristo, e muitas coisas que foi dito por ele ainda irão acontecer. Então Deus sempre está mostrando ao homem para um futuro que ele precisa estar preparado para isto. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas
que nós falamos, né, da escatologia, a doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Aqui nós temos uma referência, mas eu quero falar outra referência para nós entendermos isso aqui. Paulo, ele diz assim: não quero, irmãos, ele está falando aos Tessalonicenses 4:13, se não me falha a memória, 2 Tessalonicenses, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, como são os demais. Porque ele diz que ao soar da última trombeta, porque ela soará, então os que estão vivos serão, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Ele termina esse texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o crente tem essa esperança de que, ainda que ele morra antes da vida de Cristo, ele ressuscitará, terá o corpo transformado, se encontrará com os que estiverem vivos, que também serão transformados, e se encontrará com o Senhor nos ares. E ali irá ceiar com o Senhor. Essa é uma esperança do cristão. Então nós não precisamos se desesperar. A coisa está difícil, mas há algo melhor que nos aguarda. Terceiro ponto do segundo tópico: por que uma doutrina da esperança? Por quê? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Aqui tem exatamente o texto que nós estávamos falando agora, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, segundo Hebreus 10:23. Amém? Partindo para o último tópico da nossa lição, para nós irmos para um porto seguro, para finalizar, nós temos o tópico dizendo o seguinte: a esperança cristã como âncora da alma. Antes de nós entrarmos nesse tópico, o que é uma âncora? Quem sabe o que é uma âncora? Pois é, o navio, irmão, como vocês sabem, é um barco que ele vai muito profundo na água, né? Então é impossível o navio chegar na praia igual uma canoa normal. Você pega uma canoazinha que cabe 3, 4 pessoas, aí rima, aí até a proa subir na areia, bota ali, fica um pauzinho ali, amarra uma corda, está tranquilo. Uma canoa maior, ela já não faz isso, mas ela chega com a proa até encostar ali, aí você amarra no negócio ali e está seguro. Mas o navio, ele precisa ficar a uma certa distância, a ponto de que ele possa ser carregado e ele não venha bater embaixo, porque o navio, se ele bater embaixo, a probabilidade dele virar é imensa. Então ele tem que estar sempre flutuando na água para que não corra, porque ele é alto, né? Então o que acontece? O navio, ele vem até um certo ponto, né, os locais onde tem portos de navios, se não for um local que comporte navio tão fundo, o porto é feito um pouco mais para o meio do mar, e ele vem até aquele lugar. Ele não fica amarrado em corda, né? Você pega uma canoa e vem aqui, amarra numa corda, enfia um varejão aqui, amarra a canoa ali e fica lá, né? O navio não. O que se faz? Se pega uma âncora, que é algo pesado, né? Segura uma corrente, aí joga a muitos metros para baixo. Tchum! Já viu o vídeo, a âncora cai, né? E aí, irmãos, o que acontece? Aquilo fica pesando para baixo a tal ponto de que o navio não sai do canto. Aí pode carregar ali, pode encher ele, pode vir o vento, pode vir tudo, ele está seguro na âncora. Então a esperança para nós, ela é como uma âncora que nos segura
diante das provações que porventura venhamos a passar na nossa vida cristã. Nós sempre precisamos estar seguros. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente, presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. O escritor dos Hebreus descreve a esperança como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Amém? Então é como uma âncora que ele segura. Ou seja, por que, irmão? Se eu não tiver esperança, eu desisto, não é? Paulo, ele diz assim para os coríntios,